pessoal, estamos aí fazendo uma trilhinha, né? Como todo fim de semana eu costumo fazer agora. Eu acho muito bom para acalmar a mente, tomar um sol e refletir um pouco sobre a vida, né? Tô um pouco cansado. Alguns fins de semana aí eu não tenho conseguido fazer a trilha, porque eu tava trabalhando, né? Mas coisa da vida, né? Fazer o quê? Um dia Deus vai abençoar a gente pra poder a gente ficar tranquilo fazendo a trilha, sem se preocupar muito. Mas é isso aí. Vou caçar um lugar aqui pra mim parar. Cheguei nesse ponto aqui, ó. Que lindo, hein? Um campo bem aberto. Eu gosto bastante desse ponto aqui. Antigamente eu até chegava a ir pra lá, ó. Só que é uma propriedade particular. Vou mostrar ali pra vocês. Não sei se tá pegando muito barulho, mas aí, ó, propriedade particular, porém da guarda. Não sei se pode entrar aqui ainda, entendeu? Proibido o cachorro, então não sei se pode entrar aqui ainda, entendeu? Tá ligado? Mas aqui é um lugar bem legal, dá pra ter uma vista ali bem bacana da praia, de tudo, entendeu? Eu vou caçar um lugar mais pra ali pra me poder dar uma descansada, uma conversada com vocês. Beleza, pessoal, cheguei aqui nesse ponto, ó. Tem uma pedra aqui pra mim descansar. Um lugar mais aberto. Tem até uma vista do vale, dá pra ver aqui um pouco. Nossa. Deixa eu só tirar esse moletom aqui. Beleza? E hoje eu tô tentando realmente ser muito grato sobre essas paisagens que eu tenho na minha vida, sabe? Porque houve um dia em que eu não tinha essas paisagens. Houve um dia que minha vida, as paisagens não eram tão belas, era um campo de soja, um campo de milho, onde eu brincava, onde eu me divertia, e parece que aquela paisagem era muito mais divertida que essa, que é muito mais bonita. É uma coisa até meio curiosa, né? E eu vim me perguntando por quê. O porquê de antes as coisas ser tão menos impactantes, tão menos belas, e pra mim ser tão divertido e eu aproveitar tanto. Porque eu me lembro na minha infância, onde eu brincava nos campos de soja e brincava no pequenos trechos assim de floresta, assim, ó. Porque eu não vim daqui, né? Eu vim do Mato Grosso. Hoje eu moro aqui no litoral de Santa Catarina. E a sensação que eu tinha naquela época era muito boa. Quando eu era criança, eu me divertia com meus amigos, subia em árvore. A minha vida era mais divertida com coisas reais, com coisas verdadeiras. E hoje, vindo pra cá, não tem mais o mesmo prazer daquela época. A mesma diversão de sair, de olhar a paisagem. Parece que não tem a mesma beleza, sabe? O sol tá batendo aqui no meu rosto, daí tá. Mas enfim. E eu vim me perguntando, né? Vim tendo essa reflexão do porquê uma paisagem tão bela quanto essa que eu posso ter hoje
pra mim não tem mais a mesma diversão. E além do mais, né, indo mais além, o porquê as coisas não têm mais tanta diversão, o porquê as coisas parecem que estão perdendo a cor. E teve uma coisa, né? Teve uma coisa que eu fazia nessa época, quando eu era criança, porque eu fui ensinado e que eu deixei de fazer. Que era botar meu joelho no chão e orar. De manhã e de noite, ao acordar e na hora de dormir. Então eu botava meu joelho no chão quando criança, assim como os meus pais me ensinaram, e eu orava. Eu agradecia a Deus, eu rezava um Pai Nosso. Eu praticava, mesmo que como criança, mesmo que não tendo uma total compreensão daquilo que eu estava fazendo, eu praticava a minha fé. E isso foi algo que eu deixei de fazer. Sabe? Eu deixei de botar meu joelho no chão, eu deixei de agradecer a Deus, eu deixei de alimentar o meu espírito com o Senhor, alimentar o meu espírito com a fé, com o Espírito Santo. Foi o que eu deixei de fazer. E quando e quando nós deixamos de alimentar nosso espírito com isso, não adianta, não existem métodos, não existem maneiras que vão trazer o prazer, a cor, a beleza da vida de volta. Não tem remédio que cure isso, não tem remédio que vai trazer isso de volta, porque a verdade é uma só, sabe? É algo que está além da gente, é algo que deve existir na nossa vida, é algo que deve ser um pilar na nossa vida, que é dedicar um tempo, dedicar a nossa mente, o nosso espírito e alimentá-lo com a verdade. Alimentar o seu espírito com a verdade, com a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Frutar das coisas de verdade, você precisa alimentar seu espírito com a verdade absoluta, que é Jesus Cristo, que é a Deus. Isso é um pilar na sua vida, entende? Ele é a verdade absoluta. Ele é a verdade, é a vida. Então a resposta para essa questão das coisas da vida tá perdendo a cor não está em métodos dos homens. Muito, muito pelo contrário, está em métodos que, assim como eu, muitas vezes você podia estar praticando na sua infância. E foi o que eu deixei de lado. Sabe? Eu vim sendo um filho muito ingrato. E não é mudando de lugar, mudando o ambiente que eu tô que vai consertar quem eu me tornei, sabe? Então, a vida, então, a vida ela acaba sendo aquilo que você alimenta o seu espírito, aquilo que você alimenta o seu ser, aquilo que você alimenta o seu ser. Se você alimenta o seu espírito com coisas banais, com futilidades, sabe? Com tecnologia, redes sociais, drogas muitas vezes, você está alimentando a sua carne. Isso só alimenta a sua carne. E isso enfraquece seu espírito. Isso enfraquece sua fé. Isso desaponta a Deus. Sabe? Então é assim que as coisas funcionam e é assim que elas sempre vão funcionar. Eu quero ser um filho melhor, eu quero me aproximar mais de Deus, sabe? Então essa daí é só uma reflexão que eu queria deixar pra vocês. Porque muitas vezes, né? Parece que as coisas perdem a graça.
A vida perde a graça, a vida perde a cor. Mas é essa aí a questão. Mas essa é a real. É deixar de ser um filho ingrato, um filho que desaponta o pai, e passar a dedicar um tempo a ele, a dedicar um tempo à sua fé. Fiquem bem, que Deus abençoe vocês.